Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Vamos aqui continuar nosso projeto, nossa jornada, amém? É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez e espero que vocês também estejam alegres, para estar na presença de Deus, para estar lendo a palavra. É aqui que está toda a verdade, é aqui que estão os passos a seguir para sermos salvos, é aqui que conhecemos a Deus, é aqui que conhecemos a soberania do nosso único e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, hoje iremos ler Números do capítulo 22 ao capítulo 28, que seja uma leitura de muito bom proveito na minha vida e na sua vida também, onde você estiver, seja em qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país que você estiver. Que você seja alcançado pela voz do Espírito Santo nesta noite. Amém? Então, como sempre, vamos orar. Convido você a elevar seus pensamentos ao Senhor nesta noite. Vamos orar a Deus, vamos falar com Ele, vamos dar liberdade para o Espírito Santo agir. Amém? Para que Ele venha testificar as verdades dessa palavra em nosso coração. Pai amado, Pai querido, te damos graças, meu Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais um dia estarmos aqui com paz, com saúde e alegria para a leitura dessa maravilhosa palavra do Senhor, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos encher a cada dia mais. Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha fazer morada no coração de cada um de nós. Que nosso coração, meu Deus, venha ser cheio da Tua presença para que não sobre mais nada de espaço para as coisas do mundo. Preencha, ó Pai, os nossos pensamentos com as coisas do alto, ó Pai, para que não sobre mais espaço para pensamentos negativos, meu Deus. Purifica os nossos olhos, meu Deus, para que nós venhamos olhar para as coisas que vêm do alto, para a Tua palavra, meu Pai. Pois nossos olhos foram luz, se os olhos foram luz, nosso corpo também será luz. Então, que o Senhor derrame o Teu poder, Pai amado, e nós damos liberdade para o Teu Espírito Santo agir no nosso meio nesse dia, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluias. Vamos à leitura. Números, capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo o que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos de fato. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora vem morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes dos moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim podem derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhes outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros.
Eles foram falar com Balaão e disseram: Eu, Balaque, filho de Zipó, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo o mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Balaão respondeu: Mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite o Senhor apareceu a Balaão e disse: Já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Balaão, a jumenta e o anjo. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho entre 2 plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: Foi porque você cansou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: Por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tem o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu, e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: Eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: Vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Balaque recebe Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: Por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu: Mas eu estou aqui com o Senhor, não é? Porém não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Assim Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. A primeira profecia de Balaão. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: Construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os 2 ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: Fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar.
Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: construí 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer, e mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste, ele me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas na montanha eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. A segunda profecia de Balaão. Aí Balaque disse a Balaão: venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor. Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Ali construiu 7 altares, em cima de cada altar ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui perto da sua oferta queimada, e eu irei até ali para encontrar com Deus, o Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer, e mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o Senhor lhe tinha dito, e Balaão fez esta profecia: venha Balaque, filho de Zipó, e escute o que vou dizer. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Aleluia, meus irmãos. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Olha, Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Então, o que Deus falou para você, irmãos, as promessas que Ele liberou para você, Ele vai cumprir. Mesmo que demore tempo. Amém? Abraão esperou 25 anos pela vida de Isaac. Ele não apavorou. Ele não se apavorou, ele esperou. E você também deve esperar. O tempo não é meu, o tempo não é seu. O tempo é de Deus. Aleluias. Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi a ordem para abençoar, ele abençoou. E eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles, e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito, ele tem força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo: vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu: eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? A terceira profecia de Balaão. Então Balaque disse a Balaão: venha comigo, que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e me prepare 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Capítulo 24. Desta vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi como antes procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto
e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão. E ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem, e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles, como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso quando está dormindo. Ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos deu um soco na outra, e em sinal de ódio disse: eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nessas 3 vezes você só os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer à ordem de Deus, o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta, e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. As últimas profecias de Balaão. Balaão disse a Balaque: agora eu vou voltar para o meu próprio povo, mas antes de ir, quero avisá-lo do que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel, um rei como uma estrela brilhante. Vai aparecer naquela nação como um cometa, ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e para que a terra deles seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará a sua força. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador que acabará com os que ficarem com vida nas cidades. Aí, em sua visão, Balaão viu os amalequitas e fez esta profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balaão viu também os queneus e fez esta profecia. O lugar onde vocês moram é seguro, o seu ninho estará colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiros. Balaão fez mais estas profecias. Quem são esses povos reunidos no norte? De Chipre virão os inimigos nos seus navios. Eles conquistarão a Assíria e Éber, mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa, e Balaque também foi embora. O povo de Israel adora Baal-Peor. Capítulo 25. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar ao Deus Baal-Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o Deus de Baal-Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias,
filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado 24.000 pessoas. Olha aí, pessoal. O que a desobediência traz? É isso que a gente está aprendendo muito aqui nesse livro. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéia, como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Amém? Olha, irmãos, assim como Finéias teve posicionamento para agir diante o erro das pessoas, diante o erro daquele povo ali, diante a desobediência, eu e você também não devemos ser tolerantes ao erro. Nós temos também que agir, nós temos que nos levantar contra o erro. E quantas das vezes nós vemos as pessoas errando, nós vemos as pessoas agindo mal, nós vemos as pessoas falando mal do pastor, nós vemos as pessoas falando mal dos obreiros, falando mal da liderança, falando mal da palavra pregada na igreja, e nós não nos posicionamos. Então, meus irmãos, nós temos que ser como Finéias, que se posicionou. Não precisou de Moisés falar com ele: olha, Finéias, vai lá e mate os dois porque eles estão errando. Não. Finéias tinha discernimento do que era certo e errado e agiu, perante ali a obra de Deus. Finéias agiu perante a verdade da palavra que ele aprendeu, que ele aprendia com Moisés. E nós também devemos ser assim. Meu irmão, quando você vê alguém errando, não fique parado, se levante através da palavra do Senhor. Fala: olha, você está errado. Perante a palavra do Senhor, você está errado. Amém? Nós não podemos julgar ao próximo, mas quem julga é a palavra de Deus. Nós temos que julgar perante a reta justiça, como é falado aqui na palavra de Deus. Então, meu irmão, quando você ver alguém errando, faça como Finéias. Não é que eu estou falando para você chegar lá e enfiar uma lança na pessoa, né? Quem discerne espiritualmente vai discernir o que eu estou falando. É você falar perante a verdade, é você julgar a pessoa perante a reta justiça, perante a palavra. Não perante você, não perante as suas próprias palavras. Amém? Então é isso, irmãos. Se posicione perante o erro. Não aceite o erro. Não aceite as pessoas ficarem pecando perto de você. Seja luz para elas. Seja luz, ensina a elas o caminho certo. Mesmo que elas não gostem, ensine o caminho certo. Amém? Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. Olha, o ato de Finéias salvou muita gente. Os israelitas desculpa, irmãos. Quase que não sai. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri, e ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. A segunda contagem do povo, capítulo 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Esrom e Carme. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens.
Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. A tribo de Simeão, mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Ag, Suni, Onsni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de família foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de família de Selá, Pérez, Zerá, Esron e Amul. Dos 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. A tribo de Zacá, os grupos de famílias de Tolá, Pulva, Jazube e Sinrão. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon e Jaleel. Desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maqui, filho de Manassés, era pai de Gileade. E os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade. Os grupos de famílias de Iezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Efé. Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os homens das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Bequer e Taã. O grupo de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de família foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Bela, Asbel, Airão, Zufã e Ufa. Os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Azer, os grupos de famílias de Imna, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Asser se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. Os levitas. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libne, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Anrão 2 filhos, Anrão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar.
que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas, no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram menos Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. As filhas de Zelofeade, capítulo 27. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de família só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E, se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Josué, o novo líder do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: suba a esta terra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de a ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão. Olha aí, irmãos. Moisés não vai entrar, como nós aprendemos no vídeo passado, na terra prometida, porque Deus mandou ele falar, ele dá ordem à rocha para sair água. E ele bateu na rocha 2 vezes. Ele desobedeceu à voz de Deus e também não pôde entrar na terra prometida. Como nós vamos ver, só Josué e Calebe vão entrar na terra prometida, dos que saíram do Egito. Amém? Então, olha o quão é importante a obediência à voz de Deus, a essa palavra. Porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim? Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte. Tá vendo, irmãos? Aqui explicou que foi por conta da desobediência. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu à ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Aleluias! Olha, irmãos, a importância da gente fazer discípulo.
Amém? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Então, se você tem um cargo na igreja de autoridade, se você tem um cargo de liderança dado por Deus, peça a Deus para te guiar e preparar um sucessor, porque nós não sabemos o momento da nossa partida. Nós não sabemos o momento que Deus vai falar assim, olha, eu não quero você aqui mais, eu quero você em outro lugar. Amém? Então, prepare discípulos. Esse é o erro de muita gente. Pastores não preparam pastores, obreiros não preparam obreiros, evangelistas não preparam evangelistas, lideranças não preparam lideranças. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que preparar os nossos sucessores, pois não vamos estar aqui para sempre. Não sabemos o dia do amanhã, não temos o controle de nada. Amém? Então isso não serve só para a igreja, isso serve também para a sua vida pessoal. Prepare sucessores. Amém? Deixe tudo preparado. Aleluias. Que Deus fale com você. As ofertas de cada dia. Capítulo 28. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. São estas as ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre. 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito. Um deles será oferecido de manhã e outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo da melhor farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo, em honra do Senhor. À tarde será oferecido outro carneirinho, e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. As ofertas dos sábados. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias e entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. As ofertas da festa da lua nova. No princípio de cada mês, deem a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1 litro e meio com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no dia 1º de cada mês durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias, e além da oferta de vinho, ofereçam também ao Senhor um bode para tirar os pecados do povo. As ofertas da festa da Páscoa, pães sem fermento. A festa da Páscoa comemorada em honra do Senhor Deus cai no dia 14 do 1º mês. No dia 14 desse mês haverá festa. Durante 7 dias vocês comerão pães feitos sem fermento. No 1º dia dessa festa ninguém trabalhará. Todas se reunirão para adorar a Deus. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado como oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneirinho, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim vocês oferecerão ao Senhor cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No 7º dia vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. As ofertas da festa da colheita. Vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas.
No primeiro dia dessa festa, quando oferecerem a Deus o Senhor a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para o adorar, e ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 2 touros novos, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso e também a oferta de vinho, o sacrifício que é completamente queimado todos os dias e a oferta de cereais. Aleluia, meus irmãos. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus permitir. Amanhã terminaremos o livro de Números. Amém? Então, que Deus te abençoe, que essa palavra venha continuar viva no seu coração e que cada dia nós venhamos ser mais obedientes à palavra de Deus. Amém? Nós aprendemos muitas coisas aqui, nós aprendemos tudo de bom. Tudo que acrescenta em nossa vida nós aprendemos aqui e estamos aprendendo a cada dia mais. Um agradecimento especial a você que está acompanhando todos os dias, meu amigo Fabrício, que está aí acompanhando todos os dias, não falha, todos os dias tem comentado nos vídeos. E você que está começando hoje, que chegou até o final desse vídeo, deixe seu amém, se inscreva no canal, compartilhe aí no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, compartilhe aí com as pessoas que às vezes não têm ânimo para ler a palavra de Deus. E esses vídeos podem dar ânimo a essa pessoa. Amém? Como eu sempre falo, eu não quero atrair seguidores a mim. Eu quero atrair seguidores a Deus. Eu quero atrair seguidores à palavra de Deus. Amém? E aqui nós conhecemos a Deus. Olha o quanto nós já crescemos espiritualmente. Eu tenho certeza que não só eu, mas você também cresceu muito espiritualmente até aqui. Nós estamos há quase 70 dias lendo essa palavra todos os dias. Amém? E eu creio que nós já crescemos muito espiritualmente e não vamos parar por aqui. Deus ainda quer nos encher mais, Deus ainda quer nos usar mais, Deus quer te usar como canal de evangelho nessa geração, Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar a minha boca. Então, meu irmão, esteja disponível. Amém? Faça como Isaías, faça como Samuel. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, envia-me a mim. Aleluias, glória a Deus. Então, um forte abraço. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais, um forte abraço. Tchau, tchau.